Oi, gente, tudo bem? Temos aqui um exercício de trigonometria para determinar o período da função f de x igual a seno de 2x cosseno de 2x. Então, reparem, nos exercícios anteriores dessa playlist, você encontra a lista completa com os links aqui na descrição desse vídeo. Nós vimos como calcular período de funções do tipo a mais b vezes seno de cx mais d, ou então a mais b vezes cosseno de cx mais d, que são similares, tá certo? Bom, em que a, b, c e d são números reais. E a gente viu nos exercícios anteriores como esses parâmetros a, b, c e d afetam a imagem e afetam o período da função. E nós vimos que o período é então calculado como 2π, que é o período da função original seno ou cosseno, sem alterações, sobre o parâmetro c, que é esse coeficiente do x. Bom, aí você se pergunta, mas qual a relação disso com a função que foi fornecida? Bom, então nós temos que identificar uma maneira de transformar essa função dada numa função daquele tipo que eu mostrei, tá? Que a gente sabe facilmente calcular o período. Então, tem uma identidade trigonométrica, eu vou escrever aqui, seno de 2x é 2 seno de x cosseno x, tá? Então, vamos usar essa identidade trigonométrica, mas vamos adaptá-la para usar no nosso caso, porque você repara que aqui eu tenho 2x, e aqui eu tenho 2x, e aqui eu tenho x, e aqui eu tenho x, tá certo? Então, a gente tem que adaptar essa nossa identidade trigonométrica para ser usada aqui no exercício. Agora, repare bem, olha só, nós temos 2x aqui, e temos x e x, ou seja, esses dois valores que nós temos aqui são metade do valor original, que é esse aqui, 2x, tá certo? Então, vamos reescrever essa identidade assim. Então, note que se eu escrever seno de 2ax, seno de 2ax, isso vai ser igual a 2 que multiplica seno da metade desse ângulo. Qual é a metade desse ângulo? É só ax, né? Vezes cosseno de ax. Deixa eu colocar um parênteses para ficar bem claro. Bom, e agora eu vou adaptar essa minha fórmula geral para a função do meu exercício. Então, reparem que esse ax aqui no meu exercício é 2x. Então, ax tem que ser 2x. Se ax tem que ser 2x, o a tem que ser 2, tá certo? Então, como é que fica a minha fórmula quando eu substituo a por 2? Então, seno de 2 vezes 2 dá 4, tá? Então, 4x, seno de 4x é 2 vezes seno de a igual a 2, então fica 2x cosseno de 2x. Então, olha só, essa função aqui que nós temos, seno de 2x cosseno de 2x, é esse pedaço aqui. Tá? Então, para a gente obter exatamente esse pedaço, eu vou passar o 2 dividindo o outro lado, tá certo? Então, vamos fazer isso. Então, implica que 1/2 vezes seno de 4x é exatamente seno de 2x cosseno de 2x. E isso aqui é exatamente a função f de x que ele deu no exercício para a gente calcular o período. Então, a f de x, só reescrevendo, é 1/2 de seno de 4x. Bom, gente, aí tá fácil, né? Então, quem vai ser o período?
Então, implica que período vai ser 2π sobre o coeficiente de x, que é 4. Ou seja, o período vai ser π sobre 2. Então, gente, o exercício está resolvido. Nós apenas aplicamos uma identidade trigonométrica para reescrever a minha função f de x, transformando a minha função em um tipo de função com a qual eu já sei trabalhar e eu já sei calcular o período da função. Ok, gente? Então, qualquer dúvida, deixa aqui um comentário no vídeo, tá? E a gente se vê no próximo exercício.